Nós temos no universo duas leis que caminham juntas. Uma é a lei do livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de agir e pensar. E existe a lei de causa e efeito. Todo efeito precisa de uma causa. E também há uma outra lei, né, que é parecido o nome, mas não é a mesma coisa, chama-se ação e reação. Qual a diferença entre a lei de causa e efeito e ação e reação? É que causa e efeito tem a ver com as ações na vida, né, no espaço, né? Então tudo é uma consequência de alguma coisa. E causa e ação e reação é que eu tenho, vamos dizer assim, o resultado das coisas, ela tende a ser pelo caminho que eu adoto. Então, se eu quiser fazer um bolo de chocolate, eu não posso querer misturar fubá e fazer um bolo de fubá que não vai dar certo. Porque a ação e reação, né, a ação de fazer um bolo de chocolate impõe-nos botar chocolate na receita. Para ter, então, a reação do bolo de chocolate. E a gente tem a liberdade de fazer, se a gente, né, se propõe a fazer um bolo de chocolate. E daqui a pouco faz um bolo de fubá, né? É uma opção nossa, mas a gente vai ter que arcar com as nossas consequências, né? Então é assim, gente, o povo brasileiro fez as suas escolhas. E não adianta a gente dizer que, mas é que, né, a gente não tem que criticar o povo, e não temos que criticar o povo em si. Esse povo, ele vota geralmente manipulado, o voto do Brasil é manipulado. Mas há de se dizer que é uma camada da população que aceita ser manipulada. O petismo supõe, né, que seja formado de pessoas mais esclarecidas. Supõe hoje, porque muitos dos que se dizem esclarecidos do petismo atual, eles vivem no dogmatismo do lulopetismo, onde tudo que o Lula fala está certo e o que ele não fala está errado. São críticos do fundamentalismo religioso, mas adeptos do fundamentalismo político. Então, não podem reclamar quando o Lula lhes prejudica. E quando nós advertimos que devemos construir uma esquerda liberta do petismo, nós somos criticados por estes, que hoje, muitos desses que estão hoje reclamando e até se tornando, vamos dizer assim, opositores hoje do Lula. Mas nós só falávamos o que eles já estão vivendo. Sendo a dona ministra do Meio Ambiente, né, a dona do Meio Ambiente, né, a dona Marina Silva, ou a Sônia Guajajara, que agora viu que o seu ministério não serve para nada, porque a gente já sabia que ia acontecer isso. É que nós somos videntes. Não. Aquela história, eu estou com um carro a 100 por hora, em direção ao poste. E eu tenho outro carro a 10 por hora, em direção ao poste. Qual dos dois carros o dano vai ser maior? É óbvio que o carro está a 100 por hora. É lógico que vai acontecer isso. A gente alertou, a gente falou, e eu disse que não ia o amor durar em 6 meses. Em 5, o amor já está começando a se desfazer. Mas será que o pessoal nunca tinha visto que o PT tinha laços de corrupção, que o PT enganava a população? Não, o pessoal esqueceu do seu passado, né, da sua formação, que em 2005 o Lula prejudicou o funcionário público federal, e alguém vai dizer assim, mas os funcionários públicos federais são, todos eles, na maioria, que ganham muito bem.
E se você não sabe, por exemplo, o Chico Xavier foi funcionário público federal. O Chico Xavier foi funcionário público federal. E o que existe de pessoas que são funcionários públicos federais e ganham o que o Chico ganhava? Que eram os cargos menores. Existem pessoas que trabalham com um salário muito pequeno e são funcionários públicos federais. A gente tem mania de olhar para os quadros, para os altos quadros. Mas não é só desses que é formado. E há quantos anos que o funcionário público federal hoje, né, comemora, né, no aumento do seu salário, inclusive. Então nós já sabíamos que ia acontecer tudo isso. E a gente tem que dizer para esse eleitor, você merece, você escolheu o que está acontecendo hoje. Claro que você não teve politização na sua formação, etc, etc, etc. Mas um pai zeloso, uma mãe zelosa, acaricia seus filhos, mas sabe puxar a orelha dele quando ele está errado ou errado. O eleitor brasileiro, ele em grande maioria, legitima o mal político. Seja bajulando políticos para ter vantagens e conveniências, ou por uma paixão, né, de alguma coisa que ele deposita nas figuras que são humanas, ou aquele que é o niilismo total, que coloca todo mundo no mesmo balde. E sabe o que acontece? Isso ajuda os maus políticos também. Então, meus caros, o que falta para o eleitor brasileiro chama-se cidadania, que é consciência dos seus direitos, sim, mas os seus deveres primeiramente. Aí, quando ele souber fazer isso, ele não vai fazer o que ele faz na urna eletrônica, o que ele faz lá no banheiro, no vaso sanitário. Então, meus caros, prestemos atenção nisto. É isto.